Tem uma frase que é um provérbio africano que diz assim: o conhecimento é como se não for cultivado, não pode ser colhido. Não tem como nós vivermos alienados da informação, do conhecimento. Não tem como vivermos como numa bolha, isentos de qualquer informação ou de qualquer conhecimento. Além de não ter como vivermos alienados, isentos, nós somos totalmente expostos a todo e qualquer tipo de informação e de conhecimento. Todo e qualquer tipo. O detalhe que a gente precisa levar em consideração nisso é que, prestem bem atenção, é que o conhecimento ele transforma. O conhecimento ele provoca mudança para o bem ou para o mal. Toda informação, seja ela recebida através da leitura, seja ela recebida através de um audiobook, seja ela recebida através de uma academia, seja ela recebida através do visual, como por exemplo a indústria de entretenimento cinematográfica, do cinema, através da televisão, através dos filmes e novelas, seriados, desenhos, enfim, toda informação que nós recebemos, elas podem nos transformar para o bem ou para o mal. Por exemplo, quando você lê um bom livro, o conteúdo que você está ali assimilando, esse conteúdo vai aprimorar, enobrecer, vai ou não vai? Ou seja, vai provocar uma mudança naturalmente em você. E não tem como você dizer assim: eu não vou permitir que esse conhecimento me mude. Não, naturalmente, para o bem ou para o mal, o conhecimento, a informação, o ensino, ele traz alguma mudança para o bem ou para o mal. É inevitável. Se você está sentado na sua sala assistindo uma novela, essa informação que você recebe, este ensino que você recebe, transformará você para o bem ou para o mal? Eu quero apenas provocar em você o raciocínio, a reflexão, para você perceber que toda e qualquer informação, ela nos influencia para o bem ou para o mal. E mesmo cenas ou aquilo que você ouve no ambiente externo e aberto, também pode provocar mudanças em todo e qualquer ser humano. Bom, tem um texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para fazer o quê? Ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, Paulo ele apresenta a Escritura, a Bíblia, como base, como alicerce. Paulo apresenta a Bíblia como essência do verdadeiro conhecimento, informação e ensino que regenera, que transforma, que prepara para alguma coisa nobre. Estou entendendo o que eu estou falando? Sim. Por favor, prestem bem atenção. Então a Bíblia é a base, é o alicerce, para Paulo é a essência do ensino. Do ensino. Para fazer o quê? Para redarguir, para corrigir. Com que objetivo? Qual o objetivo disto? Instruir em justiça, nos levar à prática da justiça, nos formatar a essência da justiça, nos modelar a imagem da justiça. Esse é o propósito da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus. Portanto, ela nos ensina, é o passo inicial, o ensino. Para você entender bem o que eu estou querendo dizer, está aqui a Escritura como base, como alicerce. E o ponto inicial, que é o ensino, e o ponto final, que é a educação na justiça. A sua vida se resume em
antes da Bíblia e após a Bíblia. Antes da verdade e após a verdade. A sua história, o seu trajeto de vida, o seu deserto de peregrinação é dividido em duas partes, antes e depois de conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, quando você se depara com a verdade pela primeira vez, e assim sucessivamente você descobre uma coisa: o quê? O que você é? O que eu sou? Antes você não refletia, ou naturalmente você não refletia, propositalmente você não refletia com o seguinte pensamento: o que eu sou? Onde eu estou? Mas quando você conhece a verdade, agora naturalmente você desenvolve a propensão de refletir sobre isto. E quando você reflete sobre isso, porque o ensino da Bíblia, o ensino faz com que você naturalmente perceba uma coisa, que você é o quê? Pecador. O estudo da palavra, o toque do Espírito, o ensino da Escritura lhe abre a consciência, desnuda a sua existência para você enxergar que você é um pecador miserável, perdido e que a qualquer momento está prestes a ser destruído para sempre. Para sempre. E após adquirir esta consciência, porque a Escritura, a Bíblia, ela não apenas ela dilata a sua consciência para entender, para se aperceber disto, mas ela também lhe mostra um antídoto, uma solução. E quando é apresentado o antídoto, a solução, agora você começa a refletir numa coisa: o que você deseja ser, o que você precisa ser, o que eu sou, onde eu estou e o que eu desejo ser, aonde quero chegar. Por exemplo, quando você se depara com o ensino, você então descobre o que você é: um miserável, perdido, um pecador. E agora você então, pela presença atuante, consistente do Espírito na sua vida, então você agora começa a desejar ser o quê? Ser puro, íntegro, correto. Se você era bandido, você deseja agora não ser mais. É o que você deseja ser. Se você era um adúltero, agora você não deseja mais. Se você era um promíscuo, você agora não deseja mais, e começa uma luta contínua, ascendente e crescente. Quando você percebe que você é um miserável, quando você percebe que você desrespeita o seu pai, desrespeita a sua mãe, agora você começa a lutar contra o próprio eu, começa a enfrentar o maior de todos os inimigos, que está residente dentro da casa do seu coração, você mesmo. E você então começa a desenvolver uma luta constante, perseverante contra o próprio eu. Eu não respeito a minha mãe, eu preciso passar a respeitar. Eu não amo as pessoas, eu preciso passar a amar. Eu sou orgulhoso, egoísta, eu preciso deixar de ser orgulhoso, preciso me tornar altruísta. Você descobre que você é um oportunista, que gosta de tirar vantagens em cima dos outros. E agora você então começa uma luta ferrenha, uma luta persistente, uma guerra contra você mesmo, para agora, a partir de agora, não ser mais um oportunista, mas ser um ofertante, um doador de alegria, um doador de bens, um doador de satisfação para os outros. Essa é a luta. E é por isso que o ensino vem ao nosso encontro, justamente para nos confrontar. E olha, estudar a Bíblia, compreender a Bíblia não é nada fácil, sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro profundamente impopular. Por que é um livro profundamente impopular? A Bíblia é um livro profundamente impopular porque ela confronta as nossas maiores ambições e os nossos maiores desejos. A Bíblia ela entra em oposição aos meus desejos, aos meus prazeres, à minha vida cômoda, à minha satisfação pessoal, ao meu egoísmo. Por isso que sempre falo, sempre digo,
desconfie da mensagem bíblica que agrada ao coração. Cuidado com as mensagens, mesmo aparentemente vindo da Bíblia. Cuidado com a mensagem que floreia o coração, que traz prazer ao coração, que traz alegria ao coração no sentido carnal, humano. Porque naturalmente aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, geralmente se opõe aos desejos maus do coração humano. Abrace a mensagem que te desagrada, abrace a mensagem que lhe incomoda, abrace a mensagem que faz você sentir ódio, abraça a mensagem que faz você sentir repulsa, contrariedade. Sabe quando o pregador vem ao púlpito e apresenta uma mensagem, você fica com raiva do pregador? Abrace. Porque na maioria das vezes a tendência é a gente rejeitar aquilo que confronta os nossos pecados, a nossa vida cômoda. A tendência é esta. Lembra da experiência do profeta Jeremias, quando ele foi diante do rei, diante dos seus súditos, e apresentou a mensagem de Deus? Então o povo ali, os súditos e o rei, ficaram profundamente assim, incomodados com a mensagem de Jeremias. E de repente levanta-se um profeta falso, levantado por Satanás, chamado Ananias. E Ananias apresenta uma mensagem que era mais calorosa e bem-vinda ao coração pecador do homem. Ao final das contas, quando se passou a régua, eles definiram, bateram o martelo. O profeta Jeremias não fala por Deus, quem fala é o profeta Ananias, porque a mensagem do diabo, através do profeta falso, era mais cômoda, era mais prazerosa e atendia à realidade e às necessidades de um coração caído. Desconfie da mensagem que agrada o coração, porque na maioria das vezes ela não provém do céu, do trono de Deus. Bom, mas entre essa jornada do ensino até a educação na justiça, nós passaremos por um deserto de peregrinação, de sofrimento, de angústia. É por isso que Paulo, entre o ensino e a educação na justiça, ele fala da repreensão e da correção. Repreensão e correção. Tem muita gente aí, inclusive pregadores e até pastores, usando a Bíblia para ser a base do show, do entretenimento, do coaching espiritual. Ao invés de usar a Bíblia para levar as pessoas ao arrependimento e à conversão, estão usando a Bíblia para divertir as pessoas e fazê-las perder a consciência da verdadeira essência que elas estão, que elas são, e daquilo que precisa ser desarraigado do coração humano. Tem muita gente usando a Bíblia e o púlpito de uma igreja para levar show e entretenimento e diversão, como se a igreja fosse um beach park, quando na verdade a igreja é um centro cirúrgico. Deveria ser um centro cirúrgico, de cirurgia na alma, de cirurgia no coração, de cirurgia no caráter, de cirurgia na consciência. As advertências bíblicas, elas não são muito animadoras. Fala de tocar a trombeta, fala de rasgar as vestes do coração, fala de se humilhar, de se arrepender. O Evangelho ainda é o Evangelho da conversão e do arrependimento e da conversão. O Evangelho ainda é, lamento informar, 2000 anos depois que o Novo Testamento foi escrito, eu lamento informar, mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da negação do próprio eu, é o Evangelho do arrependimento e da conversão, ainda é, e não do show e do entretenimento, como alguns estão tentando elaborar, transmitir e ensinar. Como eu disse, todo conhecimento é transformador, para o bem ou para o... Mas no caso estamos falando da escritura da Bíblia, então eu estou falando de conhecimento que transforma, de ensino que regenera, de informação que muda o coração humano de pedra num coração de carne.
E eu quero aqui apresentar a vocês uma citação de Ellen White, que está registrado no livro Grande Conflito, página 96. Veja o que o estudo da Bíblia, o que o ensino da Bíblia, o que as informações contidas neste livro é capaz de fazer na sua vida. Observe. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção, amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que proporciona a filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Vocês entenderam essa declaração? Conseguiram se aperceber das tantas e tantas coisas que acontecem na vida de um homem e de uma mulher que se debruça ao estudo da Bíblia? Vamos contar junto comigo? Vamos contar, eu vou ler novamente, vamos contar para ver quantas coisas nobres, majestosas, extraordinárias e revolucionárias acontecem na vida daquele que estuda a Bíblia. Olha aqui, olha aqui. Primeiro, comunica o quê? O estudo da Bíblia comunica frescor e vigor. Vamos contando, aqui já tem duas. Frescor e vigor a todas as faculdades. Todas. Que mais? Expande a mente. Que mais? Aguça, aperfeiçoa a percepção, o discernimento. Que mais? Amadurece o juízo. Por acaso alguém aqui não tem juízo? Há alguém aqui sem juízo? Você tem, né? Porque se alguém aqui falta com juízo, está aí, ó, o antídoto, o remédio, o comprimido diário para você ter juízo. O estudo da Bíblia faz o quê? Enobrece a todo pensamento. Que mais? Sentimento, aspiração. Vão contando aí. Como nenhum outro pode fazer. Dá estabilidade de quê? Estabilidade de propósitos. Que mais? Paciência. Alguém aqui falta com paciência? Alguém aqui é impaciente? Então está na hora de estudar mais a Bíblia. Mas não é estudar só por estudar, é estudar para absorver. Como uma esponja seca que você coloca do lado de uma gota, de uma pocinha de água. Absorver para a alma, para o coração, para a consciência. Dá o que também? Promove coragem e força, fortaleza. Que mais? Aperfeiçoa o caráter. Santifica a alma. Veja, o estudo da Bíblia coloca o espírito do estudante em contato direto com a mente. Eita, olha que coisa maravilhosa. O estudo da Bíblia faz você entrar em contato direto com a mente infinita. Está aqui um WhatsApp que não falha. Está aqui um WhatsApp que é visualizado instantaneamente quando você manda mensagem. Está aqui o sinal de Wi-Fi que não cai. Está aqui a ligação de telefone, o telefone que não falha, que sempre tem sinal. Coloca você, o estudo da Bíblia coloca você e eu em contato direto com a mente infinita. Que mais? Desenvolve intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres, e também dá luz e entendimento para quem é simples.
é entendimento para quem é simples. O estudante fervoroso da Escritura, ele se torna mais entendido de muitas coisas na vida, mais do que os melhores filósofos ou doutores desse mundo. Amém. Mas pastor, por que muita gente na igreja não é assim? Preciso responder ou você sabe a resposta? Já parou para analisar? Já parou para desenvolver uma matemática simples? Quantas horas você gasta na frente da televisão, da TV a cabo? Quantas horas você gasta com coisas que não têm muita utilidade, que são inúteis? E agora compara quanto tempo, quantas horas você gasta lendo um livro do Espírito e Profecia, lendo um livro de um autor espiritual cristão, de um pastor. Quantas horas ou minutos você passa debruçado diante da Bíblia? Agora compara. Eu acredito que muitos vão se sentir envergonhados ao fazer a comparação. Qual é o ensino? Qual é o conhecimento? Qual é a informação que tem enchido a sua mente, a sua consciência, o seu coração? Existe no mundo muita informação, muito conhecimento, muito ensino. Nós vivemos num verdadeiro self-service de informação de todo tipo. Uma enxurrada, um tsunami de informação por todos os lados. Principalmente agora com a vinda da internet, das redes sociais, das páginas de informação, de noticiários, de estudos e tudo mais pela internet, principalmente. Mas o detalhe é que nós temos muito conhecimento que é útil, mas temos muito conhecimento que é inútil. Muito conhecimento que é inútil. Uma agência americana fez uma pesquisa intensiva e descobriu que 90% do conteúdo da internet não tem utilidade. É inútil. Profundamente, totalmente inútil. Então, diante dessa enxurrada de informação útil e inútil, qual é a informação que tem ocupado uma parte maior, uma fatia maior do seu tempo? Qual é a informação? A útil ou a inútil? Não responda, por favor, pense baixo, não pense alto. Então, esses dois livros, E Agora, Como Viveremos, que é uma retórica de Charles Colson e Nancy Pearcey, e o livro Declínio da Cultura Ocidental, todos os dois falam dessa ética à la carte, dessa moral líquida, sem substância, sem absolutos, o declínio da cultura contemporânea, ocidental especialmente, e também dos valores, fala dos valores que foram invertidos. Charles Colson, ele não é adventista, é um filósofo e teólogo evangélico, Nancy Pearcey também, e Alan Bloom, que escreveu O Declínio da Cultura Ocidental, não tem nenhum compromisso com a religião, supostamente é um ateu, supostamente, mas todos os dois falam da situação em que vive o mundo contemporâneo. Aqui, só para registrar, para vocês terem uma ideia, uma noção, nós temos aqui um exemplo, um modelo de alguém que foi ou é alimentado pelo conhecimento que é útil, conhecimento útil que enobrece, conhecimento que regenera, conhecimento que transforma, conhecimento que cria uma projeção nobre, elevada. E nós temos o exemplo de alguém que se alimenta ou se alimentou de conhecimento inútil. Com base nessas duas figuras, eu gostaria que você pensasse baixo, não pense alto. Qual dessas duas cabeças tem sido a sua? Você tem se alimentado com o conhecimento que transforma para a eternidade? Você tem enchido a sua consciência, a sua mente, o seu coração com informação, conhecimento e ensino que é eterno, que tem a essência da eternidade, as virtudes da eternidade?
e que consequentemente projeta para a eternidade? Ou você tem alimentado-se em encher a sua mente com informação, conhecimento e ensino temporário, terreno, passageiro, e que consequentemente projetará a sua existência de uma maneira limitada, de forma limitada, com prazo de validade? Pensou? Pois bem, essa reflexão é uma reflexão que tem por intenção causar mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de trajetória. Está na hora de mudar a trajetória, mudar o caminho que você tem percorrido. Bom, Alain Blum, no livro Declínio da Cultura Ocidental, que supostamente eu já disse que supostamente é um ateu, ele escreveu que a falta de cultura leva os estudantes simplesmente a procurar informações onde elas estejam disponíveis. Observe, onde elas simplesmente estejam disponíveis. Você sabe o que é um filtro, né? Alguém tem um filtro em casa? Então alguém aqui tem um pote de água que tem um filtro no meio? O purificador, né? Que tem um purificador, é um filtro. Quando você coloca a água ali no pote de cima, a água passa pelo purificador, passa pelo filtro, e embaixo desce a água supostamente filtrada, purificada das impurezas. O que eu estou dizendo, através dessa citação de Alain Blum, é que muita gente não usa o filtro purificador daquilo que lê, daquilo que assiste, daquilo que ouve, daquilo que vê. Consequentemente acaba se alimentando de um monte de porcaria que vai aporcalhar a sua mente, a sua consciência, o seu coração, que vai aporcalhar a sua existência, a sua essência como ser humano. Então é necessário fazer exatamente o contrário do que Alain Blum tem falado aqui, que infelizmente a falta de cultura atual tem feito com que pessoas procurem informações onde elas simplesmente estão disponíveis, sem nenhum filtro, sem nenhum purificador. E diz mais, sem capacidade para distinguir entre o sublime e o relez. Consequentemente, quando você busca informações aleatórias, sem nenhum filtro, sem nenhum purificador, o tipo de discernimento que você vai adquirir é aquele que não lhe dá condições nenhuma de discernir nada. E é por isso que há tanta gente, mesmo entre cristãos, com mente relativista e secularizada. Gente que não consegue enxergar o bem como bem, enxerga o bem como mal, ou então enxerga o mal como bem. Você diz, isso aqui não reflete os valores e os princípios da nossa essência cristã. E a pessoa, mesmo carregando o título de cristão, ele diz, não tem nada a ver, eu acho que não é bem assim. A Bíblia precisa ser adaptada às necessidades e realidades atuais, à cultura da época. Esse é um exemplo de mente secularizada, relativizada, que não possui discernimento espiritual nenhum. Com discernimento espiritual diluído pelas percepções de um mundo caído. Bom, quais os valores? Quais os valores que têm moldado os seus sonhos e a sua identidade e o seu presente? Quais os valores? O que você tem buscado, o que você tem conhecido, as informações e o conhecimento adquirido tem moldado você à semelhança do mundo? Ou moldado você à semelhança do céu, da eternidade? O ensino, aquilo que você tem alimentado a sua mente, os seus olhos, o seu coração, tem transformado você à imagem e semelhança do mundo, dos artistas da Globo, dos artistas do cinema, da indústria do entretenimento? Tem moldado você à semelhança de quem? Eu fiquei pasmo quando ouvi falar de um pai cristão que colocou o nome no filho de um grande jogador de futebol.
Eu não vou citar o nome do jogador para não dar ideia. A quem você tem sido assemelhado? Os moldes que têm transformado a sua essência, a sua existência, a sua imagem, têm sido projetado nas coisas que fazem parte dessa terra, desse mundo, ou naquilo que faz parte da eternidade do céu? Você tem se parecido mais com o que ou com quem? Através daquilo que você tem assistido na televisão, através dos livros que você tem lido, através dos amigos que você tem interagido aí na sociedade. Tudo isso tem moldado você à imagem e semelhança de Deus ou à imagem e semelhança de qualquer coisa fora de Deus? Já ouviram falar no cavalo de Troia? Os gregos queriam vencer os troianos, mas os troianos estavam muito bem protegidos pelas suas muralhas. Então os gregos tiveram a ideia, vamos presenteá-los com um cavalo, e um cavalo tinha um símbolo místico importante na época. E os troianos, quando viram o cavalo enorme de madeira lá do lado de fora e ninguém perto, eles pensaram, bom, o presente dos gregos, dos deuses, que maravilha, e trouxeram o cavalo para dentro, ficaram felizes pelo presente, fizeram o maior festejo, e foram dormir depois do festejo. À noite, os soldados, conforme conta o mito, os soldados gregos, embora alguns acreditem na história, os soldados gregos, portanto, à noite, quando todos estavam adormecidos, após o festejo, abriram um vãozinho ali no cavalo, e eles então desceram do cavalo, mataram os soldados que estavam ali vigiando o portão da muralha, abriram o portão, os soldados gregos entraram e dominaram Troia. O mundo está de modo furtivo, assaltando os seus valores, enquanto você... Satanás sabe, ele sabe, que nós, de alguma maneira, tentamos nos precaver das surpresas da vida. Ele sabe estrategicamente como fazer para impedir o seu crescimento para a eternidade e a sua aproximação real de Deus. Ele sabe como diluir a percepção da verdade na sua consciência. É nós que muitas das vezes, somos nós que muitas das vezes nos colocamos em terreno enfeitiçado de Satanás. Somos nós que muitas das vezes nos colocamos em situação de risco. Somos nós que muitas das vezes, por imprudência, acabamos nos colocando no terreno de Satanás. Pela ingenuidade do pensamento, pela ingenuidade de achar que nem tudo nessa vida pode ser nocivo. Não estou dizendo que tudo realmente seja nocivo, mas às vezes agimos com profunda e pura ingenuidade, como se o mal não tivesse o poder e a força de nos abraçar, de nos enfeitiçar, como o canto da sereia. E eu encerro perguntando para vocês, qual é o alicerce que vai fundamentar a sua vida, a sua consciência, o conhecimento regenerador? Qual é o alicerce que você tem buscado para ser o divisor da sua vida? Qual é o alicerce, qual é a base que você tem buscado nessa vida? É o conhecimento, a informação, o ensino que projeta você para o que é eterno, que prepara você para a segunda vinda de Cristo, que prepara o seu coração, a sua mente, todo o seu ser para ser um ser eterno? Ou é o conhecimento inútil que transforma a gente para aquilo que é terreno e passageiro? Qual é a base que você tem buscado? Qual é o alicerce que você tem colocado diante dos seus olhos, diante do seu ouvido, dentro do seu coração? Qual é? Você tem o poder nas mãos. O poder está nas tuas mãos. Sabe que poder é este?
E foi Deus quem pegou esse poder e colocou nas suas mãos. Sabe qual é o poder? O poder da escolha. O poder de escolher. Esse é o poder que Deus colocou nas suas mãos. E qual é a escolha que você fará de hoje em diante? Feche os olhos. Querido Deus, nos perdoa, Senhor, pelos erros, pecados e fracassos da vida. Nos perdoa por tantas coisas erradas que fizemos, pela indiferença que muitas das vezes tratamos as coisas espirituais, pela ingenuidade que às vezes a gente acaba tendo diante de perigos e circunstâncias prejudiciais da vida. Nos ajuda a sermos mais atentos, zelosos, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra, para vigiar e orar, ficar em pé, e aqueles que estão em pé, que tomem cuidado para que não caiam. Nos ajuda a ter essa percepção espiritual. Nos ajude, Senhor, a sermos éticos, zelosos e cuidadosos quanto às coisas que acontecem ao nosso redor, para que a gente não seja enfeitiçado pelo canto da sereia do mal, do diabo, de Satanás. Liberta-nos, purifica-nos. Por favor, querido Deus, escreva a nossa história e guia-nos pela mão direita seguramente em Teus caminhos. Amém. Aguça a nossa percepção, aguça o nosso discernimento espiritual. Nos ajude a sermos firmes como a bússola é ao polo. Salva-nos, ó Deus, e também a nossa família. É o que suplicamos por Tua misericórdia, sempre no mérito, unicamente no mérito do Senhor e poderoso Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.